Olá! Hoje a gente vai tentar decifrar o que está passando na cabeça do mercado, sabe? É um sentimento bem específico, uma vontade de correr riscos, mas ao mesmo tempo um medo danado do que pode vir pela frente. Olha, essa imagem aqui é perfeita, né? Descreve exatamente o momento. Existe um certo otimismo, sim, mas tem uma tensão ali por baixo que deixa todo mundo só com um pé na água, com medo de mergulhar de cabeça. Vamos entender juntos o que está deixando esse mar tão agitado. Então, para a gente montar esse quebra-cabeça, nosso roteiro vai passar por 4 pontos-chave. Primeiro, o xadrez político, que já está sendo jogado para 2026. Depois a gente fala da base de tudo, que é a confiança nas instituições. Em seguida, a gente vai ver um paradoxo bem interessante no mundo da tecnologia. E, por fim, vamos dar um zoom na volatilidade que está mexendo com o mercado. Vamos começar então pelo jogo político de 2026. Pode parecer longe, né? Mas o mercado financeiro é uma máquina de antecipar o futuro. Por isso, o que está sendo desenhado para a próxima eleição já mexe com os preços de hoje. Aquele alívio recente que o Ibovespa sentiu, sabe? Não foi por causa de uma notícia espetacular. Foi simplesmente porque a incerteza diminuiu um pouco. É aquela história, para o mercado muitas vezes uma notícia ruim, mas definida é melhor do que uma dúvida que parece não ter fio. E isso tem tudo a ver com o tal do prêmio de risco. Quer ver uma coisa? Pense naquele churrasco de domingo. Você ouve um boato que o preço da carne vai subir na semana que vem. O que você faz? Compra a picanha hoje, pagando um pouquinho a mais, só por segurança. Esse seguro que se paga pela incerteza, isso é o prêmio de risco. Com o cenário de oposição mais claro para 2026, o preço da dúvida caiu e o prêmio também. Mas, sabe, mesmo no meio dessa turbulência toda, existe uma espécie de colchão de segurança. São os dividendos. Pensa neles como o aluguel de um apartamento que você tem. Mesmo que o preço do imóvel suba ou desça, aquele aluguel está pingando na conta todo mês. Isso ajuda a dar uma segurada no ânimo do investidor enquanto a poeira política não baixa. Agora a gente entra no assunto mais sério, mais delicado. O risco institucional. Essa briga entre o TCU e o Banco Central vai muito além de uma disputa técnica. Ela toca no alicerce de todo o sistema financeiro, a confiança. Para entender isso, a gente precisa falar do risco institucional. Pensa no Banco Central como se fosse o xerife do sistema. A função dele é tomar decisões técnicas para garantir a saúde dos bancos e, no fim do dia, proteger o nosso dinheiro. Por isso, um Banco Central independente é tão fundamental. E o perigo disso é um efeito dominó, olha só que complicado. Se uma decisão técnica do xerife pode ser revertida por uma questão política, a autoridade dele é questionada. Aí quem age de má fé pode se sentir protegido, com as costas quentes. Isso enfraquece toda a rede de segurança. E no final da conta, o crédito fica mais caro e mais arriscado para todo mundo. É um dominó perigosíssimo. E olha só, essa briga entre o que as coisas parecem ser e o que elas realmente são, não acontece só aqui no Brasil, não. Lá fora, no mercado global de tecnologia, tem um paradoxo muito parecido. Vamos ao caso da Oracle para entender essa luta entre o otimista e o realista. Esse quadro aqui é sensacional, porque ele mostra a briga clássica entre quem é dono de um pedacinho da empresa, o acionista, e quem emprestou dinheiro para ela, o credor. O acionista é o otimista total, sonhando com o lucro que a inteligência artificial vai trazer. Já o credor é o realista, super preocupado se vai receber de volta o dinheiro que emprestou. São duas visões completamente diferentes sobre a mesma empresa. Tá, mas como é que a gente mede o tamanho desse medo do credor? É aí que entra o CDS. Pensa nele como um seguro contra calote. Quanto mais caro esse seguro, maior é a desconfiança do mercado na capacidade da empresa de pagar as contas. É um verdadeiro termômetro do medo. E essa analogia da Ferrari é matadora. Pensa só, a empresa pode estar desfilando por aí com as ações lá em cima, parecendo o maior sucesso. Mas o gerente do banco, que sabe o tamanho da dívida por trás daquela Ferrari, está lá, perdendo o sono. Isso mostra que essa revolução da IA é incrível, mas tem um custo, e ele é altíssimo. E para fechar nosso quebra-cabeça, vamos falar de volatilidade. A gente vai focar em dois ativos bem diferentes que mostram essa tensão do mercado de formas bem claras, o dólar e o Bitcoin. Pois é, fica a pergunta no ar. Com tanta coisa acontecendo na política, por que o dólar está tão quietinho? A volatilidade está estranhamente baixa. Mas olha, essa calmaria toda pode ser enganosa. A resposta para isso está num conceito que parece complicado, mas não é: a convexidade da volatilidade. A ideia é bem simples, na verdade. A agitação do mercado não cresce aos pouquinhos, sabe, em linha reta. Ela vai se acumulando em silêncio e, de repente, ela explode.
E para visualizar isso, não tem imagem melhor do que a de uma mola comprimida. A calma de agora pode ser justamente essa mola sendo apertada, apertada, apertada. A história mostra que quando o debate eleitoral esquenta de verdade, a volatilidade não sobe de escadinha, ela pega um foguete. E falando em pressão, dá uma olhada nesse número, 23 bilhões de dólares. Esse é o valor gigantesco de opções de Bitcoin que estão para vencer. Agora imagina a força que um volume desses não exerce sobre o preço no mercado de cripto. E para tentar prever o que pode acontecer com um volume desse tamanho, o mercado olha para uma teoria com um nome bem sugestivo, a teoria da dor máxima. Basicamente, a ideia é que o preço do ativo vai ser puxado para um nível que cause prejuízo para o maior número possível de gente que apostou na alta ou na baixa. É um movimento puramente técnico, de fluxo de dinheiro, que não tem nada a ver com o fundamento da tecnologia em si. Bom, depois de passar por tudo isso, qual é a foto geral? O que a gente tira dessa análise? Fica bem claro que a gente está num grande momento de transição. Acho que essa imagem final amarra tudo muito bem. O mercado está com uma mão tentando fechar a mala do presente, sabe? Lidando com os dividendos, com os ajustes fiscais, e com a outra mão já está com o mapa aberto, planejando a viagem lá para frente, que é o ciclo eleitoral de 2026. A volatilidade é uma certeza, mas o foco, no fim das contas, é o longo prazo. E para a gente fechar, fica essa reflexão do Eduardo Gianetti, que, no fundo, é sobre o que a gente está conversando aqui desde o início. No final das contas, pode ser no câmbio, na bolsa, no sistema bancário, tudo, absolutamente tudo, se resume a uma única palavra: confiança. É ela que transforma um pedaço de papel ou um código de computador em valor. E é por isso que proteger essa confiança é tão, mas tão crucial.